Vamos dar início aqui à nossa aula. Já vou falar dos materiais, inclusive vai estar na descrição do vídeo também. Vamos lá. Aqui é uma toalhinha da Dollar, aquela de lavabo. Vamos usar as tintas acrylex. Vamos usar pincéis Condor. Eu separei aqui alguns pincéis. Por exemplo, esse aqui que é mais compridinho é o 422 000. E tem esse outro também, que é 422 000. Ele é um pouquinho maior. Aí tem esse outro aqui, que é o 409. É o 00, ele tá bem novinho. E tem esse aqui, que é o mesmo tipo, porém, ele está bem mais gasto. Eu até peguei uma tesoura quando ele vai abrindo ao longo do uso. Aí eu vou aparando e ele vai afinando, porque nós vamos trabalhar alguns contornos, alguns detalhes aqui. E separei também aqui alguns pincéis de cabo amarelo, vários tamanhos também, tudo conto. Tem aqui, esse aqui é o 6. Tenho esse aqui que é o maior que eu acho que eu vou utilizar. Esse aqui deve ser o 12. Tem esse aqui que deve ser o 4. A questão dos pincéis é opcional, tá bom? Vocês vão se adaptando aí conforme o tamanho do desenho. Para esse tamanho aqui dessa impressão, eu achei que está muito bom esse tamanho. Nós vamos iniciar por essa região aqui, trabalhando com o marfim. Vou fazer uma base. Eu estou trabalhando, pessoal, com a tinta pura, porque é um espaço pequeno, então não preciso deixar a tinta aguada ou, ou usar aquarela ou diluente. Ela está bem cremosinha. Eu coloquei algumas gotinhas de aquarela silk que eu sempre coloco dentro do potinho, chacoalho, ponho umas 2 ou 3 gotinhas para mantê-la bem cremosinha. Aí assim a tinta penetra bem no tecido, tá bom? Eu vou iniciar com esse pincelzinho aqui número 12, ou E14, com o marfim, e vou começar a preencher essa região aqui. Aí eu venho preenchendo, pincelzinho em pé. Lembre-se que nessas beiradinhas, eu gosto de trabalhar com o pincel um pouquinho mais leve, o pressionamento da minha mão. Assim a tinta ela não foge do risco aqui do espaço. Eu venho espalhando bem a tinta. Aqui nessa beiradinha eu também tomo cuidado. Esses espacinhos aqui, entre esses 2 quadradinhos aqui que tem, eu deixo ali reservado. Vocês poderiam estar usando um pincel menor aqui nessa parte, um 10, um 8, um 6, mas eu optei por esse maior porque eu acho que dá certinho aqui dentro. Esfrega bem. Agora eu vou pegar o camurça, 2 pelinhos, bem pouquinha tinta. E eu venho nessa beiradinha, espalhando. Pego mais um pouquinho. Essa aqui é uma temática muito bacana, pessoal.
vai ter o nome Bodas de Ouro. Vocês podem usar a criatividade e fazer qualquer boda, né? Boda de prata, inclusive eu já fiz. Aqui também é camurça, com a mão bem leve, para não sair do trio aqui, né? Do risco. Dou uma esfumadinha. Para cá, meus amores, vai ter uma bordinha bem no finalzinho, quase que em cima do risco mesmo. Aí o que que eu vou fazer? Eu venho com um pouquinho, um pelinho somente, e com muito cuidado, eu venho bem na bordinha. De repente, vocês podem pegar até um pincel 421, ele fica bem fininho, porém ele é muito macio para trabalhar, mas dá também. Eu vou pegar aqui um 10, 8, acho que é 8. Eu nunca decoro os números porque ele vai apagando no conforme a gente vai usando, né? Aí eu pego bem na beiradinha, com um pincelzinho em pé, a gente consegue vir trabalhando. Olha, é um leve contorno. Dá para fazer isso até com pincelzinho zero, porém você vem em seguida e espalha com pincelzinho lixado, porque não é para ficar um contorno marcado, é um contorninho suave, esfumadinho. Quando vocês forem transferir esse risco, vocês tomem cuidado com o tom do carbono, não carca muito a mão, para ele não ficar muito escuro, principalmente quando vocês observarem na pintura. Vocês vão ver como aqui, por exemplo, é uma região mais clara, então ele não pode ficar muito escuro aqui, tá bom? Aqui eu entro com um pouquinho do camurça também. Mais um pouquinho, bem na beiradinha. Agora eu vou voltar para aquele pincel maior. O que que eu vou fazer? Eu tenho aqui o meu pratinho e vou passar assim para a tinta penetrar bem nas cerdas, tá bom? Porque eu quero dar mais uma espalhadinha por aqui, dar mais uma sujadinha. Aqui também. Volto lá no meu pratinho, passo manteiga no pão. Vou dar mais uma sujadinha, porque vai ter uns brilhos brancos e eu quero deixar mais escuro um pouquinho. Aí vou deixar ele aqui, depois eu volto para cá. Aí agora eu vou passar para o lado de cá. Mesma coisa, eu venho com o marfim. O coração ele pode ficar escurinho mesmo, porque ele vai ser contornado com uma cor escura. Venho contornando.
contornando não, preenchendo. Já vou pegar o cena natural, porque a gente vai usar cena natural também. Primeiro eu vou pegar o camurça. Com o mesmo pincelzinho número 12. Ou é 12 ou é 14 esse tamanho. Já apagou. Continuo com sujeirinha do camurça. Agora eu vou pegar 3 pelinhos de siena natural. Eu venho passando aqui. Vou dar uma sujadinha aqui também, meus amores, com sujeirinha que sobrou aqui no pincel. E aqui também. Essa é uma pintura muito delicadinha. A gente não pode, como tudo que a gente faz, a gente não pode pintar com pressa. Agora, meus amores, a gente vai vir para essa parte. Cuidado com a bordinha aqui, esse risco, para a tinta não passar para baixo. E eu vou vir esfregando bem, mesclando. Mais um pouquinho do camurça. Essa região aqui eu vou deixar mais mescladinho. Porque assim a gente vai pintando, a gente vai observando e vendo a necessidade de colocar mais ou não, né? Aos pouquinhos. Mais um pouquinho de camurça nessa região. Vou entrar com o marfim aqui. Mais um pouco de camurça. Agora eu vou lavar o meu pincel. Vou entrar aqui com um pouquinho do marfim novamente. Pessoal, não esqueçam de se inscrever, compartilhar, tá bom? Comente, dá o joinha, curta, muito importante. Hype, tem a opção hypar vídeo também. Manda no grupo dos coleguinhas. Vão lá no meu Instagram, me siga lá. Agradeço muito o apoio de vocês. Aqui eu ainda estou com o marfim, tá bom? Agora, meus amores, volto para o pincel 421 de Cabo Vermelho da Condor. Vou pegar o camurça e eu vou vir bem no risco, dar uma trabalhada. E esse tom ajuda a esconder um pouco o carbono, esse risco aqui, né? E vamos mesclando. Agora eu vou lavar o meu pincel e vou pegar um pouquinho de cerâmica, siena natural. Por exemplo, aqui nessa parte,
Eita, que minhas gatas estão com tudo aqui agora. Vá pra lá, mamãe, vá. Não é hora não de vocês brincarem. Mais um retoque de siena. Ainda consigo ver aqui o meu coração. Um pelinho de cerâmica. Essa parte aqui, eu vou pegar um pouquinho mais do camurça, siena e cerâmica, um de cada vez. Agora siena. Com a mão bem leve. E agora eu vou pegar um pouquinho de cerâmica, um pelinho, muito pouco. Venho bem no cantinho aqui do pincel e vou mesclando. A pintura é assim, né, meus amores? A gente vai aos pouquinhos, retoca aqui, retoca ali. Muito bem. Agora, meus amores, a gente vai começar a trabalhar essas regiões aqui que são mais escuras, que é o que dá o efeito do dourado, né? Que é uma aliança de ouro. Os dois tons, esse unido com esse, os efeitos, que vai dando esse tom de dourado. Aí, nós vamos trabalhar com siena natural, rústico, cerâmica, marfim branco. Tem partes que eu vou precisar usar esses pincéis fininhos, tem partes que eu vou precisar usar um assim, tá bom? Aqui, meus amores, eu tenho um pincelzinho aqui bem velhinho, bem cortado, que ele vai ser muito bom para trabalhar. Por exemplo, esse aqui é um 421, eu nem lembro que número, acho que é número 0. Olha como ele é fininho, olha. Aí, o que que a gente vai fazer? Esse tracinho aqui, eu vou colocar marfim. A princípio, parece um trabalho complicado, porém não é que ele é complicado, é que a gente tem que fazer com muita paciência e devagar. Agora aqui, cena natural. Não tem como a gente trabalhar esses detalhes com pressa, correndo, é devagar, que é para no final ficar aquele efeito bacana. Vocês podem pintar que vocês vão vender bastante. Aqui um pouquinho de siena. Vocês vão me acompanhando, vocês vão fazer tudo direitinho. Aqui um pouquinho de cerâmica. Essa partezinha aqui, meus amores, eu vou entrar com cerâmica. Dessa forma. Um pouquinho de siena aqui em cima. Limpo no paninho. E o restante, eu vou pegar aqui o rústico. Quem tem gato e cachorro é igual ter criança em casa, né? O tempo inteiro tem barulho. Ah, outro detalhe que é importante eu lembrar aqui, esses trabalhos que tem simetria, que é arredondado, pelo ângulo aqui ele ficou ovalado, a gente tem que ter muito cuidado com esses contornos, para ele tudo certinho. É um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado, com muita paciência. A gente não pode correr.
bom? Aqui também tem um cantinho que eu vou entrar com o rústico. E esse pincelzinho me permite fazer isso. Aí aqui, meus amores, eu vou entrar com o rústico. Pra cá, já vou entrar com o pincelzinho 0. Não tô me vendo mais trabalhando com esse, que é bem na beirada, bem no contorno. Aqui eu ainda consigo vir com esse pincelzinho. Aqui bem na beiradinha. A gente vem com todo cuidado. E tem toda uma perspectiva aqui, uma simetria. Aí chega bem aqui, ele começa a afinar no ângulo que ele está aqui. Então já está na hora de substituir aqui o pincel. Eu vou pegar esse aqui, hidrata ele, seca no paninho. E eu continuo com o meu rústico. Eu tenho esse risco bem grosso aqui, meus amores, mas eu não vou preencher ele todo. Daqui eu já venho seguindo bem sobre o risco mesmo, um risco fino. Tomem cuidado com esse detalhe, que aqui precisa ser bem sobre o risco realmente. Eu vou passando o pincel devagarinho, com a mão bem leve, usando só a ponta do pincel. Feche a respiração nessas horas. Vocês já ouviram falar que quando a gente está fazendo detalhes com pincel fino, filetes, a gente precisa fechar um pouco a respiração, parar de falar também. A toalha ela tem uns pelinhos, isso dificulta um pouco. Eu tenho que trabalhar com a tinta nem grossa. Se ela estiver bem pastosa, não consigo trabalhar. Não consigo fazer esse detalhe. Porém, se eu trabalhar com ela muito aguada, de repente ela pode sair, né, transbordar. E vou trabalhando, vou acertando. Ela tem uma certa espessura, né? Ela não fica um lado mais grosso do que o outro. O mais chatinho é isso aqui mesmo. Essa etapa desses contornos é o mais desagradável, porque tem que ter cuidado para não botar o trabalho a perder. Aí aqui, meus amores, eu continuo também, olha, contornando bem no risco, fininho. Aqui também. Aqui também eu continuo. Então, nessa parte que tem esses contornos bem escuros, vocês podem caprichar com carbono, tá?
Não tem problema algum, porque vai cobrir, tá bom, meus amores? É só nessa região que é mais clara mesmo, é que não pode. A gente tem que ter cuidado. E de acordo com a minha referência, eu vou ajustando aqui e ali. Eu vou colocar um pouquinho aqui, uma gotinha de água ou aquarela silk, só que eu não vou direto, eu vou tirar o excesso aqui mesmo no pratinho, por quê? Porque eu passando por cima aqui, ele penetra melhor no tecido. Tô dando uma retocada e não fica mostrando aqueles esbranquiçados do tecido, como se ele estivesse falhado, sem preencher certinho. E como eu estou trabalhando com o pincel macio ele não tem força para fazer a tinta penetrar bem. Então eu passo novamente com a tinta um pouquinho mais fluida, mais molinha. Não estou com o pincel carregado, só para esse detalhe aqui ficar mais bonito. E aqui também eu vou passar novamente. Vou pegar mais um pouquinho aqui da tinta. E continuo acertando aqui. E eu fico observando para ver se não está ficando torto. Ele tem todo esse desenho ovalado. Continuo com o meu rústico. Aqui eu também venho com o rústico nessa parte. Aqui eu dou uma entradinha. Aqui embaixo eu também venho só dando um retoquezinho aqui. Estavam com saudade da aula, meus amores? Eu não posso sumir, pessoal, mas tudo bem. Às vezes eu não consigo gravar, mas eu não quero estar demorando muito. Aqui eu entro um pouquinho mais e deixo meio assim inclinadinho. Essa minha rua é muito barulhenta, eu consigo filmar a qualquer hora, meus amores. Aqui eu vou entrar com cena natural nesse pedacinho. Aqui tem um pé bem próximo dessa ponta aqui, ó. Uma sujeirinha também do siena. Agora eu vou pegar um pouquinho do cerâmica bem aqui. Um pouquinho do rústico. Meus amores, de repente, se vocês está chegando alguém aí que nunca pegou no pincel e tiver dificuldade e o trabalho não ficar do jeito que você esperava, faz parte, viu? Lembre disso que eu estou falando. É normal não ficar bom no início, porque a pintura leva tempo, muito tempo de dedicação, treinamento. É um exercício diário, ninguém aprende da noite para o dia, é muito tempo. Todos nós somos professores hoje,
A gente pintou muito e pinta muito todos os dias, praticando. Todo mundo tem potencial e capacidade. Aqui é sujeirinha do cerâmica, dando uma esfumadinha. Você só não pode desistir. Vou pegar um pouquinho do siena natural e vou contornar um pouquinho mais aqui. Aí eu vou deixar isso aqui por enquanto assim. Deixa eu colocar só um pouquinho de siena natural aqui, uma manchinha. Essas manchinhas que a gente vai colocando no decorrer do caminho faz parte dos efeitos que a gente vai conseguir depois. No todo, no que eu me refiro, a gente vai manchando aqui, manchando ali. Quando a gente pensa que não, ficou um trabalho bem interessante por causa disso. São todos esses detalhes que eles vão se unindo e vai dando esse efeito bacana. Agora, meus amores, nós vamos começar a trabalhar aqui por dentro. Eu vou pegar esse mesmo pincel, vou colocar o marfim, mas fica tão cremosinho, mais ou menos até aqui eu começo com o marfim. Procure trabalhar dentro desse espaço sem borrar, ou não pode borrar para cá nem para lá. Qualquer um pode borrar, faz parte, mas é bom de tomar esse cuidado. Com a pontinha do pincel, aí eu venho levantando a pontinha, porque ele vai afinando até sumir. Sumiu. E com a mãozinha bem leve, a gente vai passando para lá e para cá. Cuidado para não borrar, eu quase borrei ali já. Quando acontecer isso, a gente vem aqui assim, ó, um pincelzinho limpinho, dá uma limpadinha, fica tudo ok, tá bom, meus amores? A gente só não pode se desesperar. Com a mãozinha bem leve, aqui ainda não passei. Para lá, meus amores, eu vou começar a entrar com siena natural, mais ou menos aqui, ó, próximo do coração aqui, né? Já posso começar a trabalhar com siena. Aqui é um manchado que não tem muita definição da borda, enquanto aqui é bem definido, para cá já não é tanto. E a outra aliança, vocês vão fazer da mesma forma, vão seguir a foto, vão olhar, vão seguir o passo a passo. Do mesmo jeitinho, onde tem contorno escuro, você vem com rústico. Onde tem aquelas bordas super fininhas, escuras, vocês vão vir trabalhando, seguindo o passo a passo, tudo da mesma forma. E cada uma tem um efeito diferente, vocês estão observando no trabalho pronto como elas são. Aqui, meus amores, já vou dispensar esse pincel, vou retornar para aquele pincel número 10, 4, 2, 1, porque eu vou pegar um pouquinho do cerâmica e rosto bem na pontinha, 3 pelinhos aqui. Agora um pouquinho do rústico, bem nesse cantinho aqui, e venho dando uma trabalhada. Vou pegar um pouquinho do siena, estou sentindo a necessidade de retocar essa parte. Pega mais um pouquinho do rústico. Esse rústico ele fica mais ou menos
bem aqui nesse risco. É uma manchinha. É até estranha, mas é assim mesmo que vai dando os efeitos. Mesmo que a gente não compreenda o efeito, aí aqui vai ter uma manchinha um pouco mais abaixo. Mesmo que a gente não compreenda, a gente tenta replicar o que o olho está vendo. Não lavei o pincel, peguei mais um pouquinho do siena natural e faço um pequeno esfumadinho aqui. Agora, meus amores, bem aqui nessa partezinha, eu vou pegar um pouquinho do siena natural. Poderia ser até com um pincelzinho fino, mas esse aqui dá para trabalhar também. Só uma manchinha aqui e uma sujadinha aqui também. Depois vai ter luz, uns contornos de luz também, tá bom? Olha só. Eu vou aproveitar esse pincel sujinho, meus amores, e eu venho bem nessa partezinha aqui, onde lá atrás eu já mesclei com camurça. Eu venho com essa sujeirinha do siena natural. E essa partezinha aqui, eu vou entrar com um pouquinho de siena e rústico. Vou até misturar um pouquinho aqui dos dois no pratinho. E venho bem nessa beiradinha aqui, dando uma reforçada nessa sombra. Agora, siena natural, bem pouquinho. Vou pegar um pouquinho mais do siena natural. Eu quero vir bem nesse risquinho. Agora eu vou voltar para o meu pincelzinho zero, aquele lá, 409. Vou vir com o meu rústico e um pouquinho do siena natural. Poderia ser até o sépia, mas eu optei pelo rústico. Agora eu preciso amolecer só um pouquinho. Ele não chega a fazer gota, tá vendo? Ele não chega a pingar. Aí, vou pegar mais um pouquinho. Eu tiro o excesso assim no pratinho mesmo. Que eu preciso vir bem nessa partezinha aqui, fazendo um detalhe, um leve contorno. Eu venho bem no finalzinho. Pego mais um pouquinho de tinta. Dou um detalhezinho aqui. Aqui nessa parte, eu vou também colocar mais um retoquezinho aqui com o rústico. Mais um pouquinho de rústico. Pronto. E bem pouquinho rústico, bem aqui nessa parte. Controla bem a mão para usar somente a pontinha do pincel.
Agora eu vou lavar o pincel. Vou pegar aquele meu pincel 12. Vou pegar um pouquinho do marfim. Vou voltar, dar uma retocada aqui nessa parte. Mais um pouquinho. Esse é o pincel 14. Mais um pouquinho aqui. Meu coração quase sumiu. Gente, quando vocês forem riscar o coração, vocês também caprichem, viu? Para depois não dificultar. Depois, quando a gente for gravar o nome, porque vai ter nome, né? Quando o nome é curto, é tão bom, meus amores, porque se o nome for muito comprido, atrapalha, dificulta um pouco para a gente escrever aqui. E ele tem que acompanhar o ângulo, ele não pode ser um nome reto, ele tem que acompanhar um ângulo. No caso aqui da minha cliente, o nome do casal é um nome curtinho, então, para mim, facilita bem nessa ocasião. Agora vamos começar a trabalhar, meus amores, os brilhos. Aí eu vou observando e vendo que preciso retocar um pouquinho mais do rústico aqui. Eu vou fazer o meu coraçãozinho já. Ainda consigo, enquanto eu consigo enxergar. Eu acho que vocês não conseguem enxergar mais ele aqui, mas eu ainda consigo enxergar. É com um rústico mesmo, tá bom? O mesmo tom que a gente usou aqui. E ele é bem escurinho. Vai ter uns brilhos aqui atrás. Aí eu vou ter que retocar o coração. Para fazer o nome, vocês vão amar. Eu vou transferir com carbono também. Quem tiver a letra linda e souber escrever, vocês podem utilizar até aquela caneta de tecido da ponta bem fininha para escrever tanto o nome do Bodas de Ouro como o nome do casal. Olha que graça o coraçãozinho, né? Muito charmoso. E passa o pincelzinho novamente para a tinta penetrar bem, não ficar brilhoso. Prontinho, meus amores. Aí eu vou analisando aqui a minha referência e observando se preciso fazer algum retoque, alguma coisa. E olhando aqui, eu estou vendo que eu preciso colocar mais um pouquinho do Siena. Pessoal, isso vocês precisam respeitar muito o olhômetro de vocês. O que é isso? É vocês analisar e ver se vai precisar. Porque não é porque eu estou fazendo esse retoque agora que talvez aí no trabalhinho de vocês necessite fazer esse retoque.
É só no momento de cada um mesmo. Que às vezes você já deixou bem escurinho, então não precisa. Isso vocês têm que fazer essa análise, tá bom? Agora, meus amores, nós vamos começar a fazer uns brilhos. Nessa bordinha, eu vou trabalhar com marfim e branco. Eu venho bem aqui, marfim e branco. Aí ele vai afinando lá para o finalzinho. Eu peguei aqui um pincel daqueles filetes e não peguei para trabalhar, mas eu vou até pegar aqui para vocês verem que ele também facilita muito para fazer esses detalhes compridos, porque ele é muito longo, tá vendo, e fininho, que é aquele 422000. Eu vou pegar o meu branquinho, o marfim, vou misturar um pouquinho, uma gotinha da água que está aqui, olha só, e trabalhar só com a pontinha do pincel. Isso aqui, meus amores, é para vocês verem que é possível. Aqui é tão fininho, parece uma cirurgia, a gente tem que ver com todo cuidado. É chatinho, mas faz parte, né? Pego mais um pouquinho do meu branquinho com o marfim bem na ponta. Tem que ter esse cuidado, tapa a respiração. Aqui eu ponho um pouquinho. Agora nessa beiradinha, meus amores, bem rente à borda escura. Não pressiona o pincel, tem que ser com a mão super leve, bem leve. Mais um pouquinho de branco aqui. Lembrando, meus amores, que vai ter detalhes que ele fica muito mais branco na pintura aqui no vídeo do que no real, tá bom? Aqui, meus amores, eu venho com um branquinho bem aqui, ó, como se fosse fazendo uma bolinha. Aí eu venho dando uma esticadinha, só com a pontinha do pincel. E para, ele não pode ultrapassar essa bordinha, tá? Dá uma limpadinha, pego só na ponta, bem na pontinha. E volto novamente retocando. O branquinho aqui mais um pouco. E esses detalhes que vão dando o efeito de brilho. Vou lavar meu pincel. Por exemplo, meus amores, bem aqui nessa partezinha, também vai ter um brilhozinho. Bem aqui, olha, nessa região. Aí eu venho bem aqui. Aqui ele é mais larguinho. É a misturinha do marfim com o branco. Acompanhando o arredondado da aliança. Ele fica mais forte nessa parte e vai afinando para cá. Agora aqui nessa partezinha vai ter uns toquezinhos de brilho também com o marfim, tá bom, meus amores? Bem aqui também vai ter um toquezinho com o marfim.
marfim. Aqui também. Aqui também. Tudo pinguinho que eu enxergo. Agora, meus amores, vou pegar um pouquinho do siena natural, porque eu quero fazer um tom mais amareladinho. Mais aqui. E bem aqui, nessa parte clara entre essa mancha escura, também vai ter umas besteirinhas dessas. Aqui também. São manchinhas importantes que precisa. Aqui também, meus amores, tem umas manchinhas. É tudo brilho, tudo reflexo. Algumas partes tem mais que outras. Agora, com o branco puro, aqui também vai ter um ponto de brilho mais grossinho. Limpa, cuidado com o excesso, tá bom? Muito bem. E não para não, meus amores, é muito detalhe. Aqui vai ter bem aqui nessa partezinha um brilhozinho também, um risquinho. Bem aqui nessa partezinha também vai ter, mais pra cá. E com o marfim, uma sujeirinha pra cá. Mais ou menos aqui também vai ter. Mais ou menos, meus amores, aqui, ó, nessa partezinha, próximo desse aqui, que é o reflexo disso, também vai ter. Aí aqui eu vou ter que dar uma esfumadinha com o pincelzinho lixado, porque ele é mais suave. Você pega um lixadinho e passa por cima para fazer esse branco penetrar mais na base. Eu vou retocar mais um pouquinho, vou até pegar um marfim, que o marfim é super claro também. Dar mais uma retocadinha. Aqui, meus amores, vai ter um toquezinho de marfim. Aqui, um toquezinho de marfim. Aqui nessa parte, vai ter um contornozinho com o branco. Esse pincel é maravilhoso, meus amores. Ele é bem fininho. Agora eu vou pegar um pouquinho do siena, bem aqui nessa parte, marfim. Aí eu vou dando umas clareadinhas pra cá. Ó, daqui dessa região clarinha, vou entrando pra cá, limpo o pincel. Aí eu vou dando uma mescladinha, puxo pra cá. Vou dar um toque, um pontinho de marfim aqui, aqui também. Aqui eu vou dar um pequeno toquezinho também. Estamos quase finalizando. Eu vou deixar para gravar os nomes no finalzinho da aula, depois que eu tiver com as duas alianças prontinhas, tá bom, meus amores?
Aqui, meus amores, eu vou pegar um pouquinho do branco, que vai ter uma claridade bem aqui, olha, com um pincelzinho lixado, pouco branco, porque vai ter um ponto de brilho com branco um pouquinho mais marcado, então esse branco aqui não pode ser tão brancão assim. Igual aqui, aqui também vai ter um branquinho esfumado, e esse branquinho não vai ficar tão branco como este brilho aqui. Ele fica um pouquinho mais fraco. Aqui eu entro com um pouquinho de branco também. Aí, meus amores, bem aqui nessa partezinha também vai ter um pontinho de brilho, mais ou menos aqui, ó. Marfim. Nessas partezinhas também vai ter uns toquezinhos, alguns. Aqui também, olha, vai ter alguns bem suaves. Eu vou lavar meu pincel. Agora eu vou trabalhar aquele brilho bem aqui, meus amores, que é mais branco. Aí aqui eu puxo pra cá. Aqui eu também puxo para baixo. E aqui ele vem morrendo. Vou lavar meu, limpei meu pincelzinho. Vou entrar com mais um pouquinho do branco. Com meu pincelzinho zero. Muito bem. Aqui, meus amores, também vou fazer mais um toquezinho. Tudo no olhômetro. Um pouquinho do marfim aqui. Agora eu vou trabalhar com siena, vou trabalhar com cerâmica. Por exemplo, meus amores, bem aqui vai ter uma bordinha como se fosse beiradinhas também. E eu vou trabalhar com esse compridinho, 422, número 0. Aí eu venho aqui com o meu siena natural, uma gotinha da água para facilitar no contorninho, né? A tinta muito pastosa não desliza. Aí ele não começa daqui, ele começa mais de baixo, como se fosse essa bordinha, tá vendo? Essa escura. Ela vem, 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 aí daqui começa a sair. Aí daqui eu já venho vindo bem próximo da beiradinha, porém sem chegar na beiradinha. Pego mais um pouquinho e bem devagarinho, tapando bem a respiração, vamos seguindo. Tem muitos efeitos aqui ainda, meus amores. Eu vou seguindo, mão super leve.
quase que de encontro com esse clarinho aqui. Aqui nessa parte eu dou uma puxadinha lá pra cima, tá bom, meus amores? Aí, aqui também tem manchinhas, por exemplo, aqui eu dou um toque de siena natural puro. Aqui também eu dou um toquezinho com siena puro. Mais ou menos aqui eu também dou um toquezinho, tá bom? Aí agora eu vou pegar o marfim, ou branquinho mesmo, o marfim dá. Aqui vai ter um brilhozinho, bem aqui, bem fininho. Aqui vai ter outro pontinho de brilho. E aqui em cima aqui desse siena também põe um pouquinho. Bem aqui, meus amores, eu vou colocar um pontinho também desse marfim. Eu posso pegar mais um pouquinho do branco, dar um leve toquezinho bem aqui, tá? Um pouquinho do rosto e fazer só uma marquinha aqui nessa parte, dar um toquezinho também. São tudo detalhezinhos que eu estou encontrando na minha referência. E eu disse que ia usar o preto. O preto não vai fazer muita diferença. No vídeo ele até já parece preto, mas eu vou colocar um pouquinho só, um pelinho de preto bem aqui. Não é muito, é bem pouquinho aqui e aqui. E o nome vai ser bem aqui. Ainda tem dois pontinhos ali que eu esqueci. Dois, não, três. Aqui, ó, um. Tem um outro mais ou menos nessa altura e um outro aqui mais compridinho. Vai ter, meus amores, aquela sombra projetada. Vocês estão lembrados? Estão, né? Tem um pontinho de branco bem aqui também. Gente, são muitos detalhes, né? Aí agora eu pego o siena e eu venho aqui, ponho um toquezinho também. Limpei o pincel, um pouquinho do marfim por cima. E é assim, meus amores, faz parte desses detalhes, que é para ele ficar todo enriquecido de detalhes. Um pouquinho do branco aqui. Vou dar uma retocadazinha com branquinho aqui, nessa parte também. Olha só. E eu vou retocar o coração, porque no meu modelo, que é um modelo real, que eu estou utilizando, não mostra, então eu também não vou deixar mostrando aqui o brilho por cima. E tá restando eu dar mais um brilho, meus amores, bem aqui nessa parte, com o branco purinho. Olha só, meus amores, como tá ficando linda, né? Agora, meus amores, eu vou fazer a sombra projetada desta aliança. Eu poderia deixar para fazer no final, mas eu já vou fazer agora. Para trabalhar a sombra projetada, eu vou começar com o marfim, mais ou menos daqui mesmo. E eu venho esticando bem.
Agora eu vou pegar o camurça nessa parte e mesclo no marfim, fazendo um degradê. Esse efeito fica tão bacana, meus amores. Ele dá uma sensação que realmente está apoiada no tecido, né? Muito bacana. Olha só. Aqui também vai ter. Lavei meu pincel. Primeiro com o marfim, porque esse marfim ele vai ajudar a suavizar o finalzinho aqui da minha sombra. Agora o camurça, ele vem bem aqui no pezinho. E a gente esfuma para o marfim, carcando bem a mão, para fazer um degradê no marfim. E eu vou soltando, deixo a mão mais leve aqui no finalzinho. Vocês devem estar ouvindo o barulho do meu. Ah, tô com fome. É fome não, é bosta. Eu vi um vídeo lá nos stories, que esse barulhinho que a gente ouve. Ah, eu tô com fome, não é o estômago, é o intestino. Ele vai dando volta, né? Os gases também, é isso aí. Eu não tô com fome, eu já jantei. E vou mesclando. Eu fiz esse comentário, meus amores, mas eu acho que vocês não estão nem ouvindo nada. Eu deveria ter ficado era quieto. Ai, Senhor. Meus amores, que lindo que tá ficando, né? Aí, meus amores, o que é que eu vou fazer agora? Eu preciso dar mais uma retocada bem suave com o cerâmica, bem pouquinho, bem aqui nessa beiradinha, bem pouquinho. E aqui também eu vou entrar com um toquezinho e mais um brilhozinho que eu estou precisando aqui, aqui, aqui também. E agora que eu fiz essa pequena sombra, eu vou dar uma iluminada bem na beiradinha. Eu havia feito um brilhozinho ali, aquele brilho tem mesmo, porém eu precisava fazer isso aqui. Depois desse detalhe aqui, da sombra projetada, é que eu percebo que eu preciso fazer essa luz aqui nessa beiradinha para destacar bem. O nome aqui do casal é Nelson e Nancy. Essa aqui é a maior, que é a masculina, e essa aqui é a feminina.
Pega mais uma besteirinha de cerâmica, meus amores. Só um toquezinho. Mais um toquezinho de luz aqui também. Ela vai secando, aí a gente vai vendo o momento de colocar mais luz, se precisa ou não. É assim. Não tem como a gente definir onde vai colocar luz ou não. Hein, meus amores? No conforme a gente vai pintando mesmo. Aqui também eu vou colocar mais um pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Vou colocar mais um pouquinho de branco nesses pontinhos. A gente vai pintando, o tecido vai absorvendo e nisso vai sumindo. Aí a gente precisa fazer esse retoque mesmo, não tem jeito, né? Precisou, a gente retoca. E aquele brilhozinho lá, eu retoco também aqui, olha, que ela vai aparecer de qualquer forma, porque o brilho, ele é mais forte do que a luz. Brilho e luz não é a mesma coisa. Luz é a parte mais clara, o brilho são esses pontos mais intensos. Essa partezinha aqui também não terminou, não. Ele também vai ter um detalhezinho. Aí eu vou entrar aqui com cena natural mesmo, com pincelzinho zero. Um pouquinho do marfim aqui, mesclando. E com um branquinho puro, eu vou dar um pontozinho bem aqui, ó. Bem no trio desse negocinho aqui mesmo, um outro aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho do siena e o rústico. Dar uma leve aguadinha com água mesmo. Mais um pouquinho do siena. Preciso daquele meu pincel maior. Que eu quero dar uma leve contornada aqui. Mais um pouquinho. Esse detalhe, ele vai ficando assim. Agora eu vou pegar meu pincelzinho de cabo vermelho. Porque vocês pensam que acabou, não acabou não, meus amores. Ele tem brilhozinhos bem aqui, ó, também. Aqui também vai ter um brilhozinho no chão. É como se essa aliança estivessem sobre uma base branca clarinha. Então acaba mostrando bem o brilhozinho, os reflexos. Olha só aqui.
Aqui ela até tem, mas eu não vou colocar. Vou colocar um pouquinho. Vocês até podem julgar estranho, feio, esquisito, mas tem. Se tem no natural, a gente põe também. A pintura é assim mesmo. Isso aqui nada mais é do que reflexo. Aí, até eu finalizar a outra, talvez eu volte nessa, ainda não sei. É assim, a gente vai voltando. Olha só, meus amores, como ficou essa etapa. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima parte.